Oliveira, eu sou formado em Serviço Social pela Uninove, do campus de Santo Amaro, Lago Triste. Atualmente eu trabalho no Instituto do Coração, no INCOR, no Hospital das Clínicas, como assistente social, vinculado a um programa de residência multiprofissional que é de prevenção e terapêutica cardiovascular. O INCOR é um hospital público universitário de alta complexidade, especializado em cardiologia, pneumologia, cirurgias cardíacas e torácica. Além de ser um polo de atendimento, desde a prevenção até o tratamento, o Instituto do Coração também se destaca como um grande centro de pesquisas e ensino, sendo considerado um dos 3 maiores centros de cardiologia do mundo em volume de atendimento e em número de especialidades da cardiologia reunidas. A gente tem a parte de assistência direta ao paciente, né? Então é um hospital, então a gente faz a assistência direta aos pacientes internados, aos pacientes ambulatoriais. Tem a parte de pesquisa e ensino também, então a gente tem aulas, né, dentro da grade da residência, tem a parte de pesquisa, mas a maior parte, carga horária, é trabalho mesmo, é na atenção direta ao paciente. Então a gente atende o paciente ambulatorial com as demandas dele, atende os familiares, atende a família. Na atuação da assistência social dentro do INCOR, os trabalhos majoritariamente dão ênfase na valorização das pessoas e das interações. Um fator crucial para o bom funcionamento de um grupo de trabalho humanizado é a coordenação entre as partes, que deve ser desempenhadas por profissionais qualificados e que consigam selecionar pessoas que têm uma sensibilidade maior para as questões que normalmente aparecem na clínica e consigam desempenhar o papel de facilitador na compreensão tanto teórica quanto prática das principais diretrizes dentro da Política Nacional de Humanização e as diretrizes do SUS. A gente tem que atuar diretamente com todos esses profissionais quase todo dia, né? Então, assim, no setor onde eu estou hoje, no ambulatório, a gente realiza orientações de primeira consulta. Então, o paciente ambulatorial, quando ele começa a fazer acompanhamento no INCOR, ele passa numa consulta médica, ele passa em uma orientação de enfermagem e depois ele passa em orientação com o serviço social para a gente falar um pouco sobre as normas institucionais e fazer uma espécie de triagem, ver quais são as demandas daquele paciente e o que a gente pode orientar. Na prática, isso se traduz em equipes multidisciplinares que se reúnem para discutir casos e buscar uma compreensão mais completa das queixas apresentadas pelos pacientes. Durante o primeiro contato, muitas vezes, os assistentes sociais se deparam com pacientes que parecem inicialmente desconhecer seus direitos sociais, garantidos pelas políticas públicas. Através da escuta ativa, esses profissionais acolhem o sofrimento dessas pessoas, às vezes propondo alternativas, como mecanismos públicos para suas necessidades, como também deixam que exponham suas angústias. Então, nesses setores, né, e no hospital em si, é muito primordial você ter essa troca com os outros profissionais. Geralmente é mais o médico, né, por exemplo, também no caso da emergência, processos de alta, de deshospitalização. O paciente muitas vezes ele vai precisar utilizar oxigênio, então a gente tem que fazer contato com a atenção básica, a gente tem que falar com profissionais da enfermagem da UBS, a gente tem que falar com outros assistentes sociais, a gente precisa às vezes fazer um encaminhamento de saúde mental, então a gente vai atrás da rede. Tem uma vivência muito grande, a gente tem que articular e saber se comunicar bem com os outros profissionais das outras áreas. Na unidade de emergência, que é uma internação, né, um pronto-socorro, a gente tem que estar sempre dialogando e conversando com a equipe médica, com a equipe de enfermagem e com os outros profissionais que vão aparecendo, as outras demandas que vão aparecendo daquele paciente no ambulatório. O paciente geralmente ele vem até a gente. Ele vem muitas vezes com alguma demanda que a gente vai precisar articular com outros profissionais, seja com a secretaria da equipe médica, seja com a enfermagem. No pronto-socorro, geralmente, a equipe de enfermagem ou a equipe médica solicita o nosso atendimento. Então, a gente faz um atendimento de rotina para os pacientes que estão internados, mas a equipe médica e a equipe de enfermagem, por estar mais próximo daquele paciente internado, ela chama o serviço social. E em alguns casos a gente vai acionar, por exemplo, a psicologia
lá no caso da emergência, e também às vezes a gente encaminha, quando a gente identifica no paciente ambulatorial, esse paciente que vem, né, que ele não está internado, que ele vem para consulta e ele está sendo acompanhado ali, a gente identifica alguma questão, a gente orienta que ele peça um encaminhamento na consulta médica para ele fazer, por exemplo, um acompanhamento psicológico lá dentro do INCOR, que isso é possível também para os pacientes. Esses profissionais se reúnem para discutir casos e buscar uma compreensão mais completa das queixas apresentadas pelos pacientes. Então, lá no INCOR, a gente, do programa de residência multiprofissional, em um determinado período, a gente chama que a gente passa em roda. Então, por exemplo, a gente vai passar nas clínicas específicas. Então, por exemplo, tem a clínica coronária, ou a enfermaria da coronária, que são os pacientes que estão com essa questão, com essa cardiopatia. E aí todos os residentes multiprofissionais vão atender o mesmo paciente, né, o mesmo grupo de pacientes daquela clínica, daquela equipe. Então, vai-se haver uma discussão de caso de toda a equipe multiprofissional, então assistente social, psicóloga, enfermeira, farmacêutica, nutricionista, fisioterapeuta e mais o médico, assistente ou médico profissional que está responsável pelo cuidado daquele paciente. Então a gente faz essa discussão de caso na residência multiprofissional. Tem a passagem de plantão, que a equipe de enfermagem comunica para o restante da equipe ou para os outros profissionais. Os chamados diretos, né, da equipe médica, da equipe de enfermagem ou de outra área profissional para uma área direto, quando um profissional identifica uma demanda ou uma necessidade daquele paciente que foge da alçada dele, digamos assim, né? Então ele vai lá e pode falar direto com a psicologia, com a farmácia, para dar uma orientação, para ver uma questão mais específica. Então existe essa discussão de caso, essa troca e a elaboração de plano terapêutico singular para cada paciente, né? No caso do serviço social, geralmente o plano terapêutico que a gente faz, é claro, é individual para cada paciente, mas é o apoio à deshospitalização daquele paciente, né? Então é verificar a questão da família, como que está a questão se tem apoio, se tem cuidador, como que vai ser essa alta, né? Se o paciente mora aqui, se ele é de fora, se ele mora em outro estado, o que vai precisar de mobilizar de recurso, de articulação com a rede de saúde, com a rede socioassistencial para aquela criança, para aquele idoso, para aquele adulto ter alta. No caso da enfermagem, por exemplo, prevenção de queda, o cuidado mais integral ali na assistência. Da psicologia o apoio àquele paciente, as questões relativas, por exemplo, a uma internação prolongada, algum tipo de violência que aquele paciente sofreu, e vai depender da situação, né? Mas para que isso aconteça, é preciso que haja uma articulação ativa e integrada de todos os núcleos que atuam dentro do hospital. Entre os profissionais de saúde, né, esse entrosamento que ele é muito importante para o paciente, não só no nível hospitalar, mas também na atenção primária, né? É muito importante, porque se você não consegue dialogar, se você não consegue trocar, você não entende o que o outro profissional faz, o que às vezes é um problema, é uma questão, né? Tem uma visão um pouco descompassada do que aquele outro profissional pode fazer, qual que é a atuação dele dentro daquela equipe de saúde, daquele serviço de saúde. Às vezes quem perde, quem sofre é o paciente.